O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Cúpula do Clima fracassa em seu objetivo de regular os mercados de carbono. Essa notícia é do último dia 15 de dezembro, ou seja, ainda no ano passado. Então era para ter tido o resultado, né, da Cúpula do Clima no último programa do ano passado, porém não teve, né, porque ela acabaria no dia 13, né, e aí a nota final só veio no dia 15 de dezembro de 2019, quando a gente já não estava gravando. E ainda assim foi uma nota extremamente branda, né? Extremamente vaga, não quis dizer muita coisa, simplesmente meio que empurrou com a barriga para a próxima Cúpula do Clima, que vai ser em Glasgow, na Escócia. E, previsão de chuva. Sim, chuva, frio, nublado... E alguém gritando freedom de zoeira. Mas nós tivemos ali um bloco, digamos assim, de Estados Unidos, Brasil, Arábia Saudita e Índia, né, de um lado, e do outro lado, especialmente a União Europeia e alguns outros países em relação às pautas climáticas. A União Europeia desejando metas mais ambiciosas, desejando metas mais concretas, e esses outros países que eu citei travando um pouco a discussão, né? Então nós não tivemos resultado da Cúpula do Clima, basicamente, não tivemos essa regulação do mercado de carbono que era esperado, né, que seria uma forma de você dar incentivos econômicos para as mudanças de fontes energéticas, as mudanças de procedimentos em empresas, né? Então você recompensar a empresa por não emitir tantos poluentes, diminuir a sua pegada de carbono, né, como chamam em inglês. E ainda em questões climáticas, né, no início desse ano, em janeiro, no dia 4 de janeiro, a Indonésia, né, sofreu com muitas chuvas, muitas enchentes. A capital, Jakarta, né, ficou boa parte dela inundada. A gente comentou recentemente que a Indonésia, que inclusive pretende, né, mudar a sua capital de lugar para uma ilha menos instável. Lembrando que o programa do ano passado a gente começou repercutindo, né, o caso daquela banda pop, né, que acabou falecendo no tsunami na Indonésia, né? Isso, e Jakarta está sujeita a tsunami, terremoto, enchente, furacão, tudo. E nós tivemos pelo menos 60 pessoas mortas e mais de 170 mil pessoas desabrigadas. É gente pra caramba. Lembrando que é a terceira maior população mundial, né? Não, os Estados Unidos passou, não lembro agora, mas tá ali. É uma das 5 maiores populações do mundo. Abrindo o ano de 2020, 1º de janeiro, Kim Jong-un anuncia fim da moratória de testes nucleares e ameaça desenvolver uma nova arma estratégica. Isso, na época do Natal, no ano passado, né, o governo norte-coreano mencionou que poderia dar um presente de Natal, em tom meio irônico, né, para os Estados Unidos, ou seja, inventar um novo teste de um míssil ou de uma ogiva, enfim, alguma coisa assim. E aí, na virada de ano, o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, disse que ele não vê razão para manter a moratória dos testes nucleares e de mísseis balísticos, já que as negociações estão travadas, né? Ele disse que Washington
está paralisando as conversas, retomou exercícios militares com Seul e disse que retomar ou não essa moratória depende da futura atitude dos Estados Unidos, né? Lembrando que nós temos vários programas em que a gente falou sobre a Coreia do Norte, seu programa nuclear, os encontros com o Donald Trump. Isso foi assunto de vários programas, os blocos principais. Para você que se interessa, ou para você que é ouvinte mais recente, dá uma olhadinha lá, dá uma busca lá no site Xadrez Herbal. Em resumo, a Coreia do Norte, ela desenvolveu o seu programa nuclear para ter um trunfo nas negociações para o fim das suas sanções, em conversas com a Coreia do Sul, eventual reconhecimento das duas repúblicas. E a grande diferença hoje entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos é que o Donald Trump deseja um acordo definitivo, feito de forma rápida, né, bem midiático, do estilo dele. Isso não é nenhuma crítica, nenhum elogio, é apenas a constatação do estilo dele. Ele quer, né, chegar, apertar as mãos do Kim Jong-un e falar que tem um acordo. E é huge isso. agreement. Huge, beautiful. E nessa lógica, a Coreia do Norte abriria mão totalmente do seu programa nuclear, e depois ela abrir mão do seu programa nuclear, nós teríamos o fim das sanções. A Coreia do Norte, por sua vez, fala, olha, eu não vou fazer isso porque, primeiro, nada garante que se eu abrir mão do meu programa nuclear, o governo dos Estados Unidos, ou um novo governo dos Estados Unidos, vai cumprir a palavra depois e eliminar as sanções. Né? Inclusive é o que está acontecendo hoje com o Irã, de certo modo. E segundo, é uma questão ali de reciprocidade. Então o que a Coreia do Norte deseja é, eu abro mão um pouquinho, você abre mão um pouquinho. Então eu abro mão do meu míssil balístico intercontinental, você tira algumas sanções. Aí eu abro mão do meu míssil balístico de curto alcance e você tira outras sanções. Aí eu abro mão disso, você daquilo. E por aí vai. Essa é a grande divergência. Vamos ver aí como será nesse ano. Lembrando que esse ano marca os 70 anos do início da Guerra da Coreia. Já é ano novo na Austrália, mas os fogos não são de artifício. Nova Gales do Sul decreta estado de emergência por incêndios. Isso, no início do ano, a Nova Gales do Sul decretou estado de emergência. Depois... que assim, é um dos principais estados da Austrália, né? Onde está Sydney. Né? Nesse caso, já era basicamente uma semana, né, de incêndios. Essa situação de incêndios continua, né? Continua até hoje. Então, veja, essa notícia é da virada do ano, tá, gente? Agora a gente está no dia 17 e, como vocês sabem, a situação na Austrália continua extremamente complicada. Quem diria, né? Um governo negacionista do clima apoiado por mineradores e pecuaristas. E que emite um monte de carvão. Pois é. E aí você tocou num ponto importante, que é algo que merece um pouco mais de atenção da gente num futuro próximo. Né? Não deu para... Assim, se a gente tivesse feito esse programa no início do mês, é claro que a Austrália seria um dos blocos principais. Porém, como tem muita coisa acumulada, inclusive eu queria aproveitar esse momento e fazer um pedido para os nossos ouvintes. Se vocês sentirem que faltou algo e tudo mais, por favor, tenham um pouco de paciência, porque a gente teve que fazer uma coleta de um mês de assuntos. Então, faltou isso, faltou aquilo. Peço desculpas, mas já deixo claro de antemão que não foi intencional. Foi coisa que acabou passando, tá? E aí, voltando aqui para a Austrália, você tem uma discussão muito grande sobre as origens desses incêndios. Você teve lá uma notícia falsa de que teria 200 pessoas tacando fogo nas coisas. Maconheiros. Para criar a situação, enfim. O fato a situação é muito calamitosa, porque é uma parte grande do terreno australiano, e a Austrália tem boa parte do seu território desértico. O tal do Outback. Isso. E não é aquele restaurante estadunidense. Outback traduzindo seria sertão, né? E você tem, então, assim, regiões verdes não são a maioria na Austrália,
e estão ameaçadas. E aí vieram as notícias de que, por exemplo, o koala agora está ameaçado de extinção, que mais da metade da população de koalas morreu nos incêndios, morreram centenas de milhares de animais. Né, todo mundo deve ter recebido vídeos de koala ou canguru sedento, recebendo água, tudo mais. E isso pegou muito mal para a opinião pública, porque esses animais são símbolos nacionais, né? Isso, o koala e o canguru. Né? Uns anos atrás, quando o G20 foi na Austrália, todos os líderes mundiais eram recebidos com um koala. Né? Tirava foto lá abraçadinho com o koala e tal. Então, você não é uma situação simples, tanto de explicar quanto das possíveis consequências. Porque quando a gente, por exemplo, aqui no Brasil, né, no início do ano, no ano passado, melhor dizendo, se falou muito dos incêndios na Amazônia. Porém, eram em regiões com uma densidade populacional relativamente baixa. Aqui a gente está falando de grandes incêndios do estado onde está a maior cidade do continente, né? A Austrália é um continente, declarando emergência. Então, aí você teve pessoas fugindo, aí você teve as fotos lá do céu vermelho. Então a gente vai retomar esse assunto com mais profundidade. E aí uma outra notícia, que essa sim eu achei bizarra, foi que a Austrália, o governo australiano, anunciou que iria abater a tiros de helicóptero, pessoas em helicópteros atirando para baixo, cerca de 10 mil camelos por conta do calor extremo. E o camelo é um animal que, como ele... exótico. Ele foi levado para a Austrália, não é nativo. E o camelo, como ele é um animal que consegue sobreviver, né, durante muito tempo em climas áridos, mas ele precisa, digamos assim, abastecer o tanque. Então ele é um animal que bebe bastante água, embora periodicamente. E aí falaram, olha, né, está aqui né, camelos e eles estão danificando estruturas em busca d'água e tudo mais. E aí o governo australiano anunciou que queria abater esses camelos. Aí a Al Jazeera até fez uma campanha dizendo, olha, manda esses camelos para cá, porque vai ter muita gente no Oriente Médio como um todo, em diversos países, que vão ficar muito felizes em receber um camelo e vão cuidar do animal. E, tipo, o camelo, novamente, é um animal herbívoro, ele tá ali na dele. E foi introduzido pelos colonizadores brancos, justamente, né? Isso, foi levado pelos ingleses justamente por conta ali da questão do deserto. Eu vi um lance também das lebres, que também é um animal exótico para a Austrália, e que depois tem uma cerca que justamente fica aí no limite do Outback, com os principais estados ali do sudoeste australiano, e que tem um custo de manutenção de 10 milhões de dólares anuais, que é para essas lebres não invadirem as plantações, por conta do estrago que elas podem fazer. Então, assim, é bizarro, assim, o fato, né? Tem uma história, inclusive, o Texas uma vez cogitou fazer uma cavalaria de camelo por conta do deserto, essa ideia de você ficar importando animal e tal. É que nem os búfalos no Marajó. Eles não são nativos? Não. Eles são da onde? Vieram da Índia. Da Índia? É. Nossa, interessante. Achava que eles tinham nascido ali. E então a situação australiana é complicada. Nós temos muitos ouvintes australianos. Eu tenho certeza que eles vão mandar diversas contribuições no Twitter, nas redes sociais, ou então no e-mail contato@xadrezverbal.com. Um abraço para o nosso correspondente na Austrália, Fernando Vives, que travessia, ouvi dizer que vai voltar. Notícia do último dia 8 de janeiro, quarta-feira da semana passada. Gosling concede entrevista em Beirute pela primeira vez desde a sua fuga e acusa a Nissan de um complô contra ele. Isso. Para quem não sabe, né, daqui a pouco vai ter a versão em filme, certeza. O Globo fez uma versão em mangá. Mas daqui a pouco vai ter a versão em filme. Mas nós temos, né, a gente, algum tempo atrás, falou do Carlos Ghosn,
que é nascido no Brasil, porém ele também tem nacionalidade francesa e libanesa. E japonesa. Não, japonês ele não tem nacionalidade. Ah, não? Não, mas se não me engano, a esposa dele então, tinha, alguma coisa assim. É isso. Mas ele é, entre aspas, só brasileiro, francês e libanês. Só isso. 3 continentes. Objetivo no War, novamente. Aí ele foi CEO da Michelin, foi CEO da Renault, foi CEO da Nissan, da Mitsubishi, e depois ele foi o CEO da Renault, Nissan, Mitsubishi, né? A aliança, a parceria estratégica. E ostentou tudo isso fazendo um baile no Palácio de Versalhes. E né, ele deve ter uma certa fortuna, aí, né, uma certa grana. E o que acontece? Ele estava detido no Japão, né, depois de ter sido dispensado das empresas por evasão fiscal e ter apropriação indevida, né, de bens das companhias. Ele estava, como eu disse, detido no Japão. O governo francês, inicialmente, né, estava apoiando ele, até por ser um cidadão francês e tudo mais. E aí, ele estava, né, como eu disse, preso no Japão. Segundo as autoridades, só da Renault ele teria gasto de forma indevida 11 milhões de euros. Tá? Ele estava em liberdade provisória no Japão por fiança, tá? E aí no dia 30 de dezembro, tá? Na virada de ano, ele entrou, né, numa caixona, né, de equipamentos de áudio, né? No filme, vão fazer ele num case de guitarra. Né? Mas ele estava como se fosse numa caixa de amplificador. Era um pouco maior. Devia ter champanhe, devia ter uma hidromassagem lá dentro. Algo para respirar também. Então assim, mas ele estava no, né? E isso, agora essa parte é séria, tá, gente? Ele entrou numa caixa gigante, despacharam essa caixa gigante, porque como a caixa era muito grande, ela não tinha como passar na máquina de raio-x, tá? E aí... E ele foi auxiliado por ex-agente de segurança, não lembro do país agora, que também foi no começo do ano, já me foge alguns detalhes, mas teve toda ali uma colaboração de mercenários, vamos dizer assim, né? E o avião que ele estava era de uma companhia privada turca. Tanto é que ele vai primeiro para a Turquia, né? Isso. Depois ele aparece no Líbano. E aí os caras falaram, não, isso aqui é equipamento de áudio, isso aqui aqui é o show, tal, aqui é um amplificador. E é avião privado. Se vocês escutarem algum barulho... É avião privado. É interferência. Pode passar aí do raio-x e tal. Talvez alguém tenha recebido algum troco, né? Não sei. Mas enfim... Pousou em Istambul, pegou outro avião para Beirute. Por quê? Porque como ele tem nacionalidade libanesa, nenhum país extradita os seus nacionais, né? Então, ele agora está em Beirute. O governo japonês pediu, né, à Interpol que ele seja preso, que ele seja enviado para o Japão, só que não tem acordo de extradição entre Líbano e Japão, tem esse detalhe bastante importante, né? E aí ele agora está relativamente são e salvo, né, no Japão, né, no Líbano, desculpa. Só que aí tem um detalhe, tem um grupo de libaneses um pouco mais radicais querendo processá-lo no Líbano, porque quando ele era CEO da Renault, ele fez várias viagens a Israel, o que é proibido, né? Então tem um grupo já de advogados libaneses e, claro, né, eles vão receber ali um apoio das autoridades japonesas, no caso, eu acho. Enfim, o fato é uma coisa, a gente resumiu bem aqui, é uma história meio, né, não tem muitos detalhes ainda. Repito, isso daqui vai virar filme, tá? Wagner Moura vai interpretá-lo um dia. Não, porque o Wagner Moura agora interpreta todo mundo, né? Isso que eu quis dizer. Então... É um rosto global. Ou então vai ser o Salton Mello. Não, porque eu fugi. Eu vou interpretar o Carl Gosling. E a Caixa Invisível.
E aí ele está no Líbano, aí ele deu essa entrevista coletiva dizendo que as empresas, né, outros integrantes das empresas, executivos e tudo mais, deram um golpe nele, né, deram um jeito ali de tirar ele do comando da empresa e armaram um monte de esquema para ele, né? Que esses gastos aí indevidos são todos aí armados, foram tudo cilado e tudo mais. Ele deu uma entrevista longuíssima, tá? O cara foi quase ali um show de stand-up, não que tenha sido comedy, né? Assim, só, enfim, cada um é cada um. E aí ele disse que ele trabalhou 17 anos na Nissan e deixou 20 bilhões de dólares em lucro, e era assim que ele estava sendo, né, e retribuíram com esse golpe, porque por 138 dias ele ficou numa cela sozinho, com 30 minutos de acesso ao exterior por dia apenas. Força guerreira. Enfim, e aí ele disse que não ia falar da fuga em respeito à hospitalidade das autoridades libanesas e tudo mais. Então, você não quer comprometer ninguém. Pois é. Então, assim, nós temos uma situação bastante curiosa, exótica, que mais detalhes vão emergir pouco a pouco, e um dia vocês vão assistir aí em streaming com Selton Mello no papel principal, ou Wagner Moura. E, meu caro Matias, antes da gente passar pela coluna aberta, aproveitando que estamos no Levante, né? Não pode, mas a gente vai cruzar a fronteira do Líbano com Israel. E 3 notícias de Israel. Primeiro, no final do ano passado, tá, no dia 27 de dezembro, o Benjamin Netanyahu venceu as primárias do seu partido Likud, porque o ex-ministro do governo, o Gideon Sa'ar, alegou que o ciclo do Netanyahu estava encerrado, que o Netanyahu, agora que ele foi indiciado na justiça, ele não poderia ser mais o líder do partido, e desafiou a autoridade do Netanyahu internamente. Foram realizadas primárias e o Benjamin Netanyahu ganhou com 72,5% dos votos. Tá? O Gideon Sa'ar ficou com 27,5%, eram basicamente os 2 únicos candidatos. E aí, ele iniciou o ano pedindo ao parlamento imunidade de julgamento, sendo assim, ele não poderia ser julgado enquanto fosse premier, ou seja, qualquer julgamento dele nos 3 casos de corrupção só poderia acontecer depois das eleições, que são previstas para março, e até lá, né, ou dependendo do resultado eleitoral, ele poderia costurar ali, cutucar algum acordo, alguma coalizão para preservá-lo. E finalmente, Israel, no dia 10 de janeiro, libertou 2 prisioneiros sírios como um gesto de boa vontade, que foi uma retribuição, né, ali, talvez parte de um acordo, pela devolução dos restos mortais do sargento Zecaria Baumel, que desapareceu, né, na Guerra do Líbano, em 1982, e aí em abril do ano passado, os restos mortais dele, com a ajuda, com o intermédio russo, foram devolvidos a Israel. Notícia da última sexta-feira, dia 10 de janeiro, um pouco depois que o último Xadrez Verbal foi ao ar. Sultão de Omã morre aos 79 anos e será substituído por primo. Isso, o Sultão do Omã, ele era uma figura bastante querida no seu país, o Qaboos bin Said. Ele que chegou ao poder em 1970 ao dar um golpe no próprio pai. Com apoio do governo britânico. Isso, porque o pai era mais isolacionista, né, mais retrógrado, e aí ele foi lá, ele é que era educado no Reino Unido, ele serviu no exército britânico, inclusive, o Sultão Qaboos, e com apoio britânico deu golpe no próprio pai. Assim, para não parecer só que ele era o vilão da história, ele foi educado no Reino Unido, e aí quando ele voltou para Omã, o pai dele, com medo dessas ideias moderninhas que botaram na cabeça do meu filho, ele ficou em prisão domiciliar. Tá? Claro, ele ficou em prisão domiciliar lá num palácio, com, sei lá, devia ter gente abanando ele, dando uvas na boca, mas era prisão domiciliar. Mas, curiosamente, né, você citou essa figura, assim, que a gente tem a impressão de muitos países ali do Golfo,
pérsico, assim, da opulência, mas justamente o governo dele, nesses últimos 40 anos, 50 anos, perdão, era justamente o oposto, né? Ele justamente elevou, né, o padrão de vida da população de Omã. Por isso que era muito querido pelo povo. Inclusive a capital Mascate, por exemplo, as edificações não podem superar 4 andares. Então o país que fica ali próximo do Emirados Árabes, por exemplo, tem aquelas torres, não tem aquela opulência arquitetônica. E ele também servia muito como uma figura de conciliação e mediação na região. Inclusive, ele não cortou relações com o Egito quando... O Egito normalizou suas relações com Israel. Com Israel. Apesar de não ter relações formais com o Estado de Israel, várias autoridades israelenses visitavam Mascate, né? Inclusive, Mascate tem esse nome por conta da presença portuguesa, né? Mas depois o próprio Omã teve um império ali no Oceano Índico. A palavra Mascate vem da capital, né? De Muscat. Isso, e o império de Omã dominava boa parte ali do Oceano Índico, principalmente Zanzibar, por exemplo, o próprio Fred Mercury, né, a família dele vem de Omã para a ilha de Zanzibar, que hoje faz parte da Tanzânia, porque foi justamente a fusão de Tanganica com Zanzibar. Então, é uma figura central aí na diplomacia do Oriente Médio. E tinha também uma curiosidade, né, que em relação ao perfil demográfico religioso de Omã, a maioria segue a denominação Ibad, né? Então não está dentro dessa disputa entre xiitas e sunitas. E eu recomendo a TED, que o Periodistan, que é um jornalista argentino que está percorrendo ali os países asiáticos, publicou, porque quando do falecimento do Sultão Qaboos, ele estava em Omã, então acabou presenciando um pouco ali a comoção popular. Nessa parte religiosa, o Omã, inclusive, é um dos poucos países da região que você tem liberdade religiosa, de igreja, de culto, e cerca de 10% da população não é muçulmana. Tem muito católico lá, herança portuguesa, e tem muito hindu, por conta dos indianos que foram para lá a trabalho e tal, levados pelos britânicos. Você falou dessa questão de mediação. Ele foi um dos que iniciou as conversas entre o Ocidente e o Irã para o acordo nuclear, lá em 2013. E ele mantinha boas relações tanto com o Shah Reza Pahlavi quanto os ayatolás. Só que assim, ainda assim, é bom... Para não pintar ele. É importante lembrar que o Omã é uma monarquia absolutista. O sultão é que manda na porra toda. Tá? Tivemos mortos durante a Primavera Árabe. Homossexualidade é proibida. O uso da tortura é disseminado. Imprensa só existe lá autorizada pelo Estado. Tá? Então, assim, a BBC quer mandar um repórter para cobrir o funeral do sultão. Se o governo não autorizar, falar, não, esse cara aí eu não quero. Pronto, não tem liberdade de imprensa. Entendeu? Então, assim, é importante também colocar alguns elementos ali, que é uma monarquia absolutista. E o detalhe é que ele se divorciou em 79, ele não teve filhos, não se casou depois, não teve filhos, então ele não tinha um sucessor claro. E aí o método de sucessão foi um método tradicional, que ele escreveu o nome de seu sucessor num envelope lacrado, que só poderia ser aberto depois da morte dele. E ele botou como seu sucessor o Haitham bin Tariq, que era ministro da Cultura, e é primo dele. Né? Então o poder segue na família. Segue na família, mas não é filho, não é sucessor imediato. Então tem coisas interessantes sobre ele, é uma figura interessante, mas também é bom a gente também não idealizar tudo de ouro.
É que comparado com a Arábia Saudita, e com o cara parece o Bernie Sanders. Com os Emirados Árabes. Porque tá ali do lado. E falando ali do lado. E ele também teve um papel importante no fim da guerra civil no país e também com os conflitos com o vizinho Iêmen. E falando em Arábia Saudita ali do lado, a Arábia Saudita no final do ano condenou 5 pessoas à morte pela morte do Jamal Khashoggi. Que eu saiba, o mandante do crime não foi sequer julgado. Pois é, o mandante do crime que, na verdade, autorizou justamente essas sentenças de morte. Isso, porque, né, aquela coisa, viraram o bode expiatório. Lavou as mãos. E os Estados Unidos expulsou não, né? Pediu para se retirarem, né? Os outros 21 cadetes da Força Aérea Saudita que faziam um treinamento na Flórida, né? Por conta daquele atentado que a gente teve no ano passado, de um militar saudita radical. E os 21 que estavam na mesma base, como eram suspeitos ali de saberem de alguma coisa e tal. Enfim, foram todos ali convidados a se retirar. Esse é o eufemismo que muitas escolas particulares usam, né? Isso. Para os pais. Olha, teu filho não está sendo expulso, a gente está pedindo para ele se retirar. E aproveitando que a gente está ali no Oriente Médio, em Israel, por conta do fuso horário, já é aniversário do nosso Felipe Altschuler. Então tá aí, um beijo para ele, um beijo para a cria, tá? Muita felicidade, muita saúde. Mas eu topo. O aniversário dele que é 18 de janeiro, mas lá já é aniversário. Então, aí por isso eu vi aqui o post dele. Então, aproveitando, para não esquecer. Também na última sexta-feira, a Suprema Corte Indiana ordenou a revisão do bloqueio de internet na Caxemira. Isso, a Índia continua passando por tensões tanto em relação ao bloqueio da Caxemira, que teve o fim da sua autonomia, quanto também em relação à lei de nacionalidade. Tá? Nós tivemos protestos, continuaram tendo pessoas mortas. Nós estamos tendo muitos conflitos em campos universitários na Índia, porque você tem grupos nacionalistas fascistas, de inspiração fascista, atacando universidades, dizendo que elas seriam formadoras, ali, doutrinadoras de socialistas, de esquerda, enfim. E temos vários conflitos entre grupos estudantis, tanto de extrema-direita quanto grupos estudantis de esquerda, ou grupos estudantis até mesmo alguns de centro, enfim, sem nenhuma filiação partidária. E você tem inclusive grupos estudantis de direita não violenta condenando esses ataques. A revista Tribune fez uma matéria bastante extensa sobre isso, que você me mandou. Não tem como a gente repercutir ela inteira, porque ela é bastante comprida, bastante completa, mas ela fala sobre esse assunto. Para quem lê inglês, sugiro a leitura, autoria do Subin Dennis. Tá? A gente coloca lá também no site do Xadrez Verbal. E aí, apesar da ordem da Suprema Corte, o governo disse que a internet na Caxemira será restaurada, porém sem redes sociais. Tá? Então vai ser restaurada médio. Né? Porque... Aí vamos ter revolta. Que nem no Líbano, que queriam taxar o WhatsApp. E foi o início dessa treta toda aí. Mas, então assim, e aí é aquela coisa, a rede social é uma definição que se pode fazer de forma muito abrangente. Você pode dizer que o YouTube é uma rede social, porque as pessoas vão lá e postam vídeos. O e-mail. Se bem que ninguém usa e-mail. Você pode dizer que o WhatsApp é uma rede social. Né? Então, se pode, sob a justificativa de, não pode... Então, assim, na prática você tem internet, mas só os sites que o governo quiser que você acesse. Então vai ter, sei lá, o site do governo, vai ter um site, não sei, da Premier League de cricket, entendeu? Alguma coisa assim. E o detalhe é que toda essa repercussão da nova lei de nacionalidade, desses conflitos, já começou a cobrar um preço eleitoral. A gente teve no final do ano, a gente não costuma falar de eleições regionais, mas é que foi um timing que acabou sendo interessante, vocês vão entender por quê. No final do ano, a gente teve eleições regionais no estado de Jharkhand, tá? Que é um estado
na Índia, ali perto da fronteira com Bangladesh, ou seja, é um estado em que possivelmente muita gente será afetada por essa nova lei da nacionalidade, que a gente explicou alguns programas atrás. É um estado que tem uma população de 33 milhões de pessoas, né? Então é sempre bom lembrar, né? Quando a gente fala de estado da Índia, a gente está falando de muitas vezes uma população maior do que vários países europeus. E o BJP, o partido do Modi, o partido do nacionalismo hindu, que controlava o Estado, o parlamento local, né? Porque é como se fosse um parlamentarismo regional. Então, o governador é escolhido pelo parlamento. Tinha 37 assentos no parlamento regional, perdeu 12 e ficou com 25. E aí, 13 assentos foram justamente para o Congresso Nacional Indiano. Né? Melhor dizendo, para a coalizão do Congresso Nacional Indiano, via um partido local, um partido de representatividade local, que cresceu 13 assentos e ficou com 30. Ficou como o maior partido do parlamento local. Então, é importante, né? O próprio Congresso Nacional Indiano sozinho também cresceu. Então você vai ter uma aliança ali entre esse partido regional e o Congresso Nacional Indiano para governar o Estado. Então o BJP, que governava o Estado, foi derrotado. E para mim, né, a gente falou várias vezes, eu tenho estudado muito Índia, eu gosto de estudar a história da Índia, porque dá para fazer vários paralelos com a história do Brasil recente, mas eu não vou dizer que eu sou um perito em história indiana, mas para mim não dá para desvincular a derrota num estado perto de Bangladesh dessa nova lei. Se fosse, sei lá, no centro da Índia, se fosse perto da fronteira com o Paquistão, alguma coisa assim, até vai. Agora, nesse caso aqui, acho que não dá para desvincular. Notícia do último sábado, dia 11 de janeiro. Após negar, Irã admite que derrubou avião ucraniano por engano. Pois é. A gente gravou o programa semana passada, deu 7 horas que o programa estava no ar, ele já estava desatualizado. Sim. Porque aí o Irã resolveu confessar que abateu o avião de uma linha aérea ucraniana por acidente, segundo o governo iraniano. Disseram que os responsáveis serão julgados com todos os rigores possíveis. Depois dessa lembrando que assim, essa própria justificativa, essa própria desculpa, né, digamos assim, de batemos por acidente, a deixa já havia sido dada pelo Trudeau. A gente chegou a comentar isso no programa da semana passada, né? Aquele programa emergencial num formato diferente. Que o Trudeau falou, olha, a gente tem informações confiáveis de que o avião foi abatido. Talvez tenha sido por acidente. Né? Eu até cogitei, até falei aqui no programa, poderia ser uma bateria automatizada. Enfim, a gente não sabe se foi por acidente, se não foi. Tá? Eu imagino que tenha sido por acidente, porque era um avião que estava decolando de Teherã. Né? Não fazia muito sentido você achar que ele era um avião hostil ou enfim, não, vamos abater o avião de passageiros só para zoar. Né? Acho improvável. De qualquer jeito, não sei. E pegou muito mal para a população iraniana, porque justamente uma das principais retóricas contra o Ocidente é justamente o caso do voo 655 da Iron Air, que foi abatido pelos Estados Unidos em 1988. Isso. Então, assim, e aí, lembrando que o que a gente repercutiu no programa passado foi que o governo falou, não, a gente não bateu avião nenhum, isso daí é doideira, estão acusando a gente, ou seja, mentiram na cara dura. E aí, tivemos protestos, né, contra o governo do Khamenei por conta da mentira. Né? Isso é importante colocar. Os protestos que teve no Irã foi especialmente por conta de terem mentido sobre o abate do avião. Tanto que os slogans eram assassinos mentirosos. Né? Porque inicialmente eles não reconheceram o erro, o acidente, ou então o assassinato, enfim. O embaixador do Reino Unido em Teherã estava em um dos protestos, né? Ele estava ali filmando e tal. Ele disse que estava nos protestos, na verdade não por protestar, mas porque era uma vigília pelas vítimas do avião que
tinham 4 cidadãos britânicos, inclusive. Só que, nisso que ele estava lá, segundo ele, para prestar solidariedade, ele foi detido pela polícia, dizendo que ele estava lá para fomentar, para incentivar os protestos. Ele foi liberado depois de 15 minutos, ali prestou depoimento, não sei se nem prestou depoimento, mas enfim. Olharam e falaram, putz, é um embaixador britânico. Ligaram para alguém, falaram, estamos com o embaixador britânico aqui, o que a gente faz? Solta. Solta o cara, deixa lá, foge do BO. E aí, literalmente, né? Só que o governo britânico não gostou nem um pouco de ter tido o seu embaixador detido e aí pediu explicações do embaixador iraniano em Londres. Tá? Aí, no dia 14, terça-feira, eu sei que eu falo muito aí, tá, gente? Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas é porque dá noção de uma sequência de eventos, tá? E é o tempinho de mudar de uma aba para outra. Então, para não ficar respirar. Para não ficar meio segundo de silêncio, aí eu falo aí. Eu sei, porque teve um ouvinte que reclamou outro dia no Twitter. Eu sei que eu tenho alguns vícios de linguagem, mas é normal. É muito difícil fazer 3 horas de conteúdo ensaiado. Tá? Eu queria ver se o William Bonner fazer 3 horas de conteúdo sem ensaio. Sem teleprompter. Queria ver. Enfim, voltando aqui. E aí, o Irã, o governo iraniano, o Rouhani pediu desculpas, né? O Ayatollah também pediu desculpas, e o Rouhani disse que um oficial de alto escalão e outros 4 ou 5 militares, salvo engano, já foram presos e vão responder pelo abate. O comandante da Força Aérea iraniana pediu desculpas na declaração na TV, dizendo que preferia estar morto a testemunhar um acidente semelhante, tá? E ele disse que o avião foi confundido com um míssil de cruzeiro abatido por um míssil de curto alcance e que o soldado efetuou o disparo sem ter ordens para tal. Enfim, essa foi a justificativa oficial. Se ela faz sentido ou não, não sei. Para mim, que estou aqui sentadinho, de boas, né? Nunca presenciei um bombardeio na cidade que eu moro, é muito difícil confundir um avião de cruzeiro com um míssil balístico, porque são altitudes completamente diferentes, né? Mas, né? Ainda mais que assim, aqui em São Paulo quase todo mundo mora na rota de um dos 2 aeroportos. Eu moro perto da rota do aeroporto de Congonhas. Assim, os aviões passam por cima da minha cabeça. Então, assim, eu vejo avião quase todo... né? Vejo avião todo dia. Ouve. Então, ouço. Então, assim... Você tá no silêncio do celular e... Então, assim, cara, teve uma vez... Pausa pro caos. Foi... Eu tava no colégio ainda. Devia ser, sei lá, 2000, 2001, 2002. Tinha um avião... Passou muito baixo. Eu jurava, cara, que... Tipo, na hora eu liguei a TV, falei, mano, esse avião tá caindo. Ele vai cair em algum lugar e vai aparecer na TV. Teve um avião que passou muito baixo. Tipo, sim, alguns metros acima dos prédios. Eu fiquei realmente assustado. E claro, adolescente, tava em casa, sem fazer nada, passou o avião, tava lá, nossa, que avião baixo. E comecei a comprar. Eu, como moro perto de presídio, passa muito helicóptero também. Aí também tem. Helicóptero com aquelas luzes. Voltando para o Oriente Médio, aí a Europa acionou, né, o Irã por ter voltado a enriquecer urânio, dizendo que está violando o acordo nuclear. Lembrando que o Irã diz, olha, o acordo nuclear já está sendo violado pelos Estados Unidos, eu não tenho o que fazer. Só que aí veio uma revelação interessante, que foi o seguinte: um delator, um whistleblower, tá? Mandou uma informação pro Washington Post dizendo que o Donald Trump falou para França e Alemanha que se eles não acionassem o Irã por violar o acordo nuclear, ele taxaria os carros europeus em 25%. Aí consultaram uma fonte alemã que teria referendado essa história, confirmado essa história.
E isso, claro, né, foi publicado e tudo mais. E aí o Hassan Rouhani disse na quarta-feira que ele não está disposto a renegociar o acordo, primeiro porque os Estados Unidos não estão cumprindo com sua palavra, e segundo porque a União Europeia não tem autonomia e se submete a chantagens de Washington. Então, assim, né, essa revelação de que o Trump teria falado: Europa, ou você escutou com o Irã ou eu vou te taxar, acabou servindo aí de arma para o Irã. E finalmente, a atleta do Taekwondo, Kimia Alizadeh, que é a única mulher iraniana medalhista olímpica, disse que ela é uma das milhões de mulheres oprimidas no Irã e que ela estava abandonando o país. Ela buscou asilo nos Países Baixos. Tá? Ela tem 21 anos, ela foi medalha de bronze nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, em 2016. E, segundo um jornal neerlandês, ela vai tentar competir em Tóquio sob a bandeira olímpica, né, como uma atleta individual. Vamos ver aí. Ainda no último final de semana, a presidente de Taiwan é reeleita com votação recorde. A presidente Tsai Ing-wen, que é talvez a líder mais pró-independência das últimas décadas em Taiwan, venceu as eleições com 57% dos votos, um pouco mais de 8 milhões de votos. Em segundo lugar ficou o candidato do Kuomintang, o Hao Ku-yu, com 38% dos votos, mais ou menos 5 milhões e meio. E nas eleições legislativas, entretanto, o partido dela acabou perdendo. Tá? Nas últimas eleições, o partido tinha conquistado 68 assentos, com 44% dos votos. Dessa vez, ficou com 34% dos votos, perdendo 7 assentos. Tá? O segundo maior partido é o Kuomintang. A terceira força agora será o Partido Povo de Taiwan, que foi criado ano passado, que é um partido ali mais de centro, um partido um pouco mais liberal, não li muitas coisas, ficou com 5 assentos. Em quarto, o Novo Poder, ficou com 1 assento só. E, por último, os Verdes, também com 1 assento. No caso, é o Novo Partido Verde de Taiwan. Não sei por que criaram o novo, não sei qual que foi o problema que teve com o anterior, enfim. E segundo o nosso ouvinte Gustavo Ricarte, que reside em Taiwan, ele diz que cerca de 75% da população foi às urnas, o maior comparecimento desde as eleições de 2008. Ele, em relação ao recorte geográfico, né, ele diz que o Partido Progressista Democrático, o DPP, da Tsai Ing-wen, recebeu uma maior parcela de votos nas grandes áreas metropolitanas, enquanto que o partido do Kuomintang manteve força na área leste de Taiwan e nos distritos eleitorais fora da ilha. Como esperado, os resultados das eleições geraram diversas reações internacionais. Mais de 60 países enviaram seus parabéns à presidenta por sua vitória, incluindo o Sesc Pompeia e o ministro de Relações Exteriores do Japão, o Motegi Toshimitsu. Lembrando que a gente tem toda a questão das duas Chinas e daí o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Comunista, o Geng Shuang, diz que a China se opõe a essas manifestações, alegando que suas ações violavam o princípio da única China. Isso, e eu escrevi recentemente sobre isso lá na Gazeta do Povo, para quem quiser preencher no bingo. Notícia da última segunda-feira, dia 13 de janeiro. Justiça do Paquistão anula condenação à morte de ex-presidente. Se esse programa tivesse sido gravado na semana passada, a notícia seria: Paquistão condena à morte o ex-presidente Pervez Musharraf por tentativa de golpe de Estado. Né? O Tribunal Antiterrorista do país o condenou. Ele, que além de ter sido presidente, foi general do país,
Né? Essa condenação foi no dia 17 de dezembro. Isso. Ele que foi acusado, né, desse golpe de Estado, quando ele deu um golpe em 99, depois ele foi eleito por um referendo. Até aí, entre aspas, tudo bem. Só que em 2008, ele suspendeu a Constituição e tentou permanecer no poder. Por essa tentativa de golpe, que ele foi condenado. Ele disse que isso era injusto, porque ele lutou várias guerras pelo Paquistão. Ele que está em Dubai, ele está internado com problemas cardíacos num hospital de Dubai, ou seja, ele não esteve presente no próprio julgamento. Só que, essa semana, a Suprema Corte anulou a sentença, a condenação à morte. E ainda na região, nós tivemos pelo menos 130 pessoas mortas em avalanches no Paquistão e no Afeganistão. Enchentes também. Por conta de um inverno bastante rígido, com muita neve, muitas nevascas. E aí é o que você falou, né? A neve derrete e transborda rios, inunda ruas e tudo mais. Então, tivemos só no Paquistão pelo menos 93 pessoas mortas e outras 40 pessoas mortas no Afeganistão. E, finalmente, uma notícia do ano passado, que veio a público, digamos assim, veio à tona na virada de ano, foi que o Paquistão ele havia sido convidado, né, para uma cúpula de países muçulmanos na Malásia e, a pedido dos sauditas, o país não foi, o país não enviou delegação. E, por conta disso, se especula, né, agora se analisa, o quão o Paquistão está na mão dos sauditas, né? O quanto os sauditas mandam no Paquistão. A gente tinha falado brevemente isso dessa nova correlação de forças ali no subcontinente indiano, de uma aproximação do Modi com Israel e do Imran Khan com a Arábia Saudita. Isso, os sauditas que financiaram o programa nuclear paquistanês e tudo mais. Mas, enfim, agora meio que, olha, não vai lá não, e o Paquistão não foi. Então, talvez devesse ter mandado uma delegação menor para não desagradar os sauditas, mas também não abrir mão da autonomia, enfim. Notícia da última quarta-feira, dia 15 de janeiro. Após semanas, Câmara entrega processo de impeachment de Trump ao Senado. Isso, depois de quase um mês, foi enviado o processo ao Senado. Lembrando que o Senado tem maioria republicana. E foi escolhido um comitê, né, que vai representar o processo no Senado. Vai ser, digamos assim, a acusação contra o Trump. E hoje, né, o Donald Trump anunciou parte do seu time de defesa, que inclui o Ken Starr e o Robert Ray, que foi um dos acusadores do impeachment do Bill Clinton na década de 1990 e ele foi um dos advogados do O.J. Simpson também, tá? Também fará parte... O cara é bom, então. Conselheiros da Casa Branca e tudo mais, né? Então, assim, está formado o time do ataque e o time da defesa, né? O time do ataque vai ser formado por integrantes democratas da Câmara. A grande questão é: o Senado quer começar logo a analisar os elementos do processo de impeachment e deixar os depoimentos para uma segunda fase. Os democratas querem que o Senado primeiro ouça depoimentos de testemunhas. Por quê? Porque os democratas sabem que hoje esse processo de impeachment não passa nem a pau. Então, eles querem primeiro ter essa fase de mais depoimentos e testemunhas perante o Senado, esperando que, sei lá, que o Joe Bolton resolva
né, afogar as mágoas, ou então que alguma outra testemunha de high profile faça alguma denúncia, para conseguirem fatos novos para virar opinião pública contra o Donald Trump. Que nem quando foi, por exemplo, no Watergate. O Nixon, no início, estava tudo relativamente tranquilo. Até porque os republicanos tinham controle do legislativo. O problema foi quando veio à tona a fita em que... Aqui fita é literal, não é expressão. Em que o Nixon sabia de tudo. E aí a opinião pública se votou contra e os próprios republicanos tiveram que tirar ele. Então os democratas sabem que hoje esse processo de impeachment só vai servir para criar furdunço. Então eles querem que agora que foi para o Senado, e o Senado tem um poder de intimação e tudo mais, então, sei lá, o Joe Bolton vá lá e abra o seu coração, conte podres, alguma coisa assim. Ainda nos Estados Unidos, tivemos o último debate democrata nessa semana, antes das primeiras... do caucus de Iowa, né, que marca o início da corrida democrata, e rolou uma discussão entre a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders, cujo áudio foi captado pela CNN. Tá? Durante o debate, a Warren disse, durante o debate, tá? Isso ao vivo na TV, Bernie Sanders, você acredita ou não que uma mulher pode vencer Donald Trump nas eleições? E aí o Bernie Sanders disse, não, nunca disse que uma mulher não poderia vencer, nunca disse nada disso. Elizabeth Warren disse, não, você falou isso sim, você falou isso pra mim, numa conversa entre nós dois em 2018. Até aí, essa é a primeira parte. Aí, no backstage, a Elizabeth Warren veio cobrar o Bernie Sanders, dizendo, você me chamou de mentirosa na TV nacional. Aí o Bernie Sanders disse, quê? Você me chamou de mentirosa na TV nacional. Aí o Bernie Sanders respondeu, você sabe, não vamos fazer isso agora. Se você quer ter essa discussão, vamos ter essa discussão depois. Ela, qualquer hora. Aí ele, você me chamou de mentiroso. Você disse que eu disse o que eu não falei. Mas não vamos fazer isso agora. E aí veio o Tom Steyer, né, um branco, bilionário, e disse, né, gente, não discuta, eu não quero ficar no meio, vem aqui dizer tchau pro Bernie e tal. E aí, como eu disse, a CNN captou esse áudio, não é imagem, é áudio, mas que eles, né, tiveram ali esse desentendimento. E também na linguagem corporal, quando a Elizabeth Warren vem em direção a Bernie Sanders, ele estende a mão, né, achando que seria um cumprimento. Ela, enfim, vai cobrar ele, né, por conta dessa divergência, e daí ele tira a mão de volta e depois sai andando, deixando ela falando sozinha, né? E você citou o outro candidato, um bilionário branco. Isso me faz lembrar, né, que o Julian Castro, que foi secretário de Moradia e Desenvolvimento Urbano no segundo mandato do Barack Obama, e o Cory Booker, senador por Nova Jersey, que eram dois dos últimos 3 candidatos não brancos, né, nessas eleições, primárias do Partido Democrata, retiraram as suas candidaturas. Então só sobra o Andrew Yang, dos candidatos não brancos, né? Parecendo um pouco os indicados ao Oscar de 2020. Então, e assim, a Elizabeth Warren dizer que o Bernie Sanders disse, eu não sei se alguém está mentindo, quem está inventando, ou se, enfim, se alguém esqueceu, não sei. O fato E no caso, ela trouxe a público uma conversa privada, então, que não teria esse registro, né? Então não dá para saber em quem confiar. Isso. O fato é, a Elizabeth Warren fez essa afirmação porque
se for verdade, se vier alguma prova, alguma outra declaração desse tipo... Ou uma testemunha. Vai acabar pegando muito mal pro Bernie Sanders. Sim, e praticamente acaba com a candidatura dele. Até porque os eleitores dele são eleitores progressistas que não vão muito comprar, digamos assim, esse tipo de coisa. E até porque ele justamente não tem grandes financiadores e a campanha dele é no corpo a corpo, no qual muitas mulheres estão presentes, né? Então, vamos ver aí. Aí o próprio Donald Trump entrou na história. Ele estava num comício em Milwaukee e disse que eu não acredito que Bernie diria que uma mulher não venceria a presidência. Ele disse, uma mulher... E o Bernie falou, não, Trump, não precisa, eu não preciso da sua defesa. Eu não acredito que ele disse isso porque, você sabe, eu não conheço, eu não gosto particularmente dele. Ele é um nasty guy, mas não é, it's not his deal, não é da praia dele. Ela disse que Bernie afirmou que uma mulher não pode vencer para presidente. Ele disse, uma mulher pode vencer para presidente. Mas por enquanto, e aí ele fez aquela cara do tipo, eu ganhei da Hillary, e aí todo mundo, tal. E curioso também do Trump citar bastante o Bernie, é que ele usa muito isso nos vídeos de campanha dele. Tipo, elogios do Trump ao Bernie, principalmente nesse fato de que ele é um cara que não desiste, né? Seria um cara autêntico. Sabe que tem pouca chance, mas está dando a cara a tapa. E aí, ainda nos Estados Unidos, dia 10 de janeiro, botem o seu chapéu de alumínio, por favor. Porque assim, vocês vão se lembrar, né? O bilionário pedófilo Jeffrey Epstein, com diversos amigos poderosos, incluindo o príncipe britânico, Bill Clinton e tudo mais, eu vou até mudar o tempo verbal, cara. Ele teria cometido suicídio, né, na sua cela. Mas... embora ele estivesse em Suicide Watch. E aí, né, tem gente achando que ele não se matou. Vamos pegar aqui as filmagens da cela dele. E a filmagem desapareceu por um erro técnico. Cara, não dá pra não pôr o chapéu de papel de alumínio na cabeça. Citando Kaiser Soze, it's gone. Pois é. Então, assim... Já que a gente tá falando de assédio. O cara vai lá e sumiu as imagens, sumiram. E finalmente uma matéria do Los Angeles Times de que muitos cidadãos dos Estados Unidos estão indo para o Vietnã. Parece que o jogo virou. Para sua aposentadoria. Inclusive veteranos de guerra. Isso. Nesse caso, eu acho que é o mais curioso. É o cara que ilustra a matéria. Uma matéria do Los Angeles Times. A manchete é assim. Americanos estão se aposentando no Vietnã para seguro de saúde barato e e um padrão decente de vida. E aí a foto que ilustra é de um cara chamado John Rockhold, um veterano da Guerra do Vietnã, na cidade de Ho Chi Minh, na antiga Saigon. Que era a capital do Vietnã do Sul. Então, enfim, a matéria fala sobre custo de vida, sobre a questão cambial também, né? Porque assim, aquela coisa, com $1 em Los Angeles você compra, sei lá, compra uma água. Uma latinha de Coca-Cola. Com $1 no Vietnã você deve comprar o litrão. Eu compro engradado, sei lá. Pode ser, não sei. Então, enfim, essa matéria, mas é uma matéria que acaba sendo bastante irônica, como você disse. Ainda na última quarta-feira, dia 15, mas agora tratando um pouco da política externa estadunidense, China e Estados Unidos selam a primeira fase do acordo para pôr fim à guerra comercial. Isso. Os Estados Unidos ainda mantêm tarifas sobre produtos chineses, por isso que a manchete, inclusive, diz que é uma primeira fase, tá? O acordo vai abrir o mercado chinês a mais companhias dos Estados Unidos, inclusive no setor financeiro, um aumento de exportações de produtos agrícolas dos Estados Unidos, algo ruim para o Brasil, e compromissos a respeito de propriedade intelectual. Tá? São 86 páginas em inglês. Então, assim, eu não li tudo, tá? Eu só li o preâmbulo ali,
Então, assim, e li as matérias sobre isso, é claro. Então, importante, os Estados Unidos ainda mantêm tarifas e colocam que essa segunda fase do acordo, aí sim, ela vai continuar, ela vai ser mais ambiciosa e tudo mais. Né? Trump disse que é o maior acordo já visto, estamos corrigindo erros do passado, leu uma carta do presidente Xi Jinping, enfim. Então, né, os tweets do Donald Trump também foram super entusiasmados. Vamos ver aí como é que vai se desenhar esse primeiro momento, mas acaba sendo uma vitória muito grande para o Trump, especialmente em ano eleitoral. Né? Ele vai poder dizer que, olha, a minha política aqui de impor as tarifas e tudo mais, aqui ó, os chineses cederam nisso, temos agora um fair trade, então certamente uma grande vitória para o Trump. Tivemos um grande protesto de Ano Novo em Hong Kong, tá? Com muita gente nas ruas, segundo os organizadores, mais de 1 milhão de pessoas, muita gente presa também, quase algumas centenas de detidos. E, finalmente, um outro caso, que agora já está mais embaixo, já que já tem quase um mês. Mas, em dezembro do ano passado, né, no dia 20 de dezembro, o Mesut Özil, né, um jogador alemão de origem turca que joga no Arsenal, ele tweetou pedindo, não sei se foi no Twitter ou no Instagram, ele tweetou pedindo orações aos irmãos uigures que estão sendo oprimidos pela China. E foram as palavras dele, mais ou menos assim. E aí a China suspendeu a transmissão do jogo do Arsenal, tirou o Ozil dos jogos de videogame, não foi acho que nem dos jogos, mas foi das imagens dos jogos de videogame locais. Enfim, algo parecido com quando teve aquele episódio do Houston Rockets, que a gente comentou bastante. Então, mais um episódio do poder econômico da China sendo usado para cercear opiniões e críticas à sua política. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Peço desculpas pelo desânimo, mas a gente está gravando aqui desde as 5 da tarde, já são 15 para as 11. Enfim, Supremo Tribunal da Guiné-Bissau manda recontar votos das presidenciais. Essa notícia a gente ia colocar na coluna aberta, o bloco sobre África, mas a notícia veio à tona durante a gravação em relação aí a essa disputa nos tribunais em relação ao pleito guineense. Isso, o Comitê Eleitoral deu vitória para o Umaro Sissoko Embalo, porém a Suprema Corte, no Supremo Tribunal de Guiné-Bissau, mandou recontar os votos devido às reclamações do candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, por 5-3. Tá? A recontagem será para garantir a liberdade e sinceridade da vontade eleitoral e consideraram que a falta de uma ata final dos resultados eleitorais, que deveria ter sido enviado pela Comissão Nacional de Eleições num prazo de 24 horas após a contagem nacional, é suficiente para determinar a obrigação da recontagem. Tá? Então, o Umaro Sissoko Embalo, teoricamente, né, provisoriamente, venceu com 293 mil votos, correspondente a 53,5%, enquanto o Domingos Simões Pereira ficou com 254 mil, o que dá mais ou menos 46,5% dos votos. Lembrando que o candidato derrotado é do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, legenda mais tradicional do país, fundada em 56 pelos irmãos Amílcar e Luiz Cabral, além do Aristide Pereira, que foram três dos principais nomes justamente da independência da Guiné e de Cabo Verde. Ele chegou a ser primeiro-ministro guineense durante o mandato interino do José Mário Vaz. Aqui cabe uma aclaração que não são realizadas eleições em Guiné-Bissau desde 2012, ano que também teve um golpe militar
no país, eleições presidenciais, no caso, né? As eleições do ano passado foram as primeiras presidenciais desde então, e é até complicado um pouco falar como se deu a sucessão, né, nesses 7 anos. Então mostra aí, claro, uma fragilidade institucional do país. Ele foi educado na Espanha e em Portugal, é poliglota, além do português e do crioulo, fala espanhol, francês, árabe e suahili. Teve uma atuação bem destacada como primeiro-ministro, mas depois entrou em colisão com José Mário Vaz, que foi uma personalidade forte na economia guineense e que era justamente um dos presidentes interinos após o golpe de 2012. Então ficamos de olho aí no desenrolar aí das eleições dos nossos irmãos lusófonos. E um abraço também a todos os nossos ouvintes de Guiné-Bissau, que residem tanto do outro lado do Atlântico quanto aqui no Brasil.